Capítulo 16. O chá com trágicas consequências. Outubro era um bonito mês em Green Gables, quando as bétulas no vale tornavam-se douradas como a luz do sol. Os bordos atrás do pomar estavam da cor de um nobre carmesim, e as cerejeiras silvestres, ao longo da alameda, se cobriam dos mais adoráveis tons de vermelho escuro e verde queimado, enquanto os campos, banhados pelo sol, estavam prontos para a colheita. Anne comemorava neste mundo de cores à sua volta. "Ah, Marilla!" exclamou num sábado de manhã, dançando com os braços cheios de preciosos ramalhetes. "Estou tão feliz em viver num mundo onde existem outubros. Seria terrível se somente pulássemos de setembro para novembro, não seria? Olhe esses ramos de bordo! Não fazem você se arrepiar? Ter vários arrepios? Vou decorar meu quarto com eles." "É uma bagunça", disse Marilla, cujo sentido estético não fora notavelmente desenvolvido. "Você enche demais o seu quarto com coisas do campo, Anne. Quartos foram feitos para dormir." E para sonhar também, Marilla. E você sabe que uma pessoa pode sonhar muito melhor em um quarto onde existem coisas bonitas. Vou pôr esses ramos no antigo vaso azul e colocar em cima da minha mesa. Tenha o cuidado de não deixar cair folhas por toda a escada. Vou ao encontro da Sociedade Assistencial em Carmody esta tarde, Anne. E não é provável que eu chegue até à noite. Você terá de servir o jantar para Matthew e Jerry. Então, cuide para não se esquecer de colocar a água do chá para ferver até sentar-se à mesa, como fez da última vez. "Foi terrível de minha parte esquecer", disse Anne se desculpando. "Mas aquela foi a tarde em que eu estava tentando inventar um nome para o Vale das Violetas e muitas outras coisas. Matthew foi tão bondoso. Ele nunca ralhou comigo. Ele mesmo pôs a água para ferver e disse que poderíamos esperar um pouco. E eu contei a ele um adorável conto de fadas enquanto esperávamos. E assim, o tempo não pareceu longo. Foi uma linda história de fadas, Marilla. Eu me esqueci do final, então eu mesma inventei um. E Matthew disse que não tinha como notar." "Matthew é bem capaz de achar que está tudo bem, Anne, se você levantar à meia-noite para servir o almoço. Mas dessa vez, mantenha a cabeça no que está fazendo. E não sei realmente se estou fazendo certo, pois isto pode fazer com que você se torne mais descuidada do que de costume. Mas pode chamar Diana para vir passar a tarde com você e tomar o chá aqui." "Oh, Marilla!" Anne bateu palmas. "Que maravilha! Depois de tudo, creio que você é capaz de imaginar coisas. Ou nunca teria adivinhado como eu ansiava exatamente por isso. Será ótimo! E vai parecer tão adulto. Não há temor algum que eu vá esquecer de pôr o chá para esquentar quando tiver companhia. Oh, Marilla, posso usar o jogo de chá dos botões de rosa?" "Claro que não. O jogo de chá dos botões de rosa? Bem, e o que mais? Sabe que nunca uso aquele jogo, a não ser para o ministro ou para as senhoras da Sociedade Assistencial. Você vai servir no antigo jogo de chá marrom, mas poderá abrir o pequeno frasco amarelo de compota de cereja. Está na hora de ser consumido. Creio que já esteja bom. E pode cortar o bolo de frutas e servir bolinhos e biscoitos." "Posso me imaginar sentada na ponta da mesa e servindo o chá", disse Anne, estática, fechando os olhos, e perguntando a Diana se aceita açúcar. "Sei que ela não gosta, mas claro que vou lhe perguntar, como se eu não soubesse. E logo lhe rogarei que coma outro pedaço de bolo de frutas e outra porção de compota. Oh, Marilla, é uma sensação maravilhosa somente pensar no assunto. Posso levá-la ao quarto de hóspedes para que guarde seu chapéu quando ela chegar? E depois levá-la à sala de visitas?" "Não, a saleta servirá para você e sua amiga, mas há uma garrafa pela metade de licor de framboesa que sobrou do encontro social da igreja na outra noite. Está na segunda prateleira do armário da saleta. E uns biscoitos para comer durante a tarde, pois ouso dizer que Matthew vai chegar atrasado para a hora do chá, visto que está transportando as batatas." Anne voou pelo vale.
passando pela bolha da Dríade e subindo o caminho dos pinheiros até Orchard Slope, a fim de chamar Diana para o chá. Como resultado, pouco depois que Marilla partiu para Carmody, Diana chegou, vestida com seu segundo melhor vestido e com o aspecto típico de quem foi convidada para o chá. Em outros tempos, ela teria corrido até a porta da cozinha sem bater, mas dessa vez bateu a porta da frente com cerimônia. E quando Anne, também usando o seu segundo melhor vestido, abriu a porta de maneira igualmente cerimoniosa, as duas meninas apertaram as mãos como se nunca tivessem se visto. Esta solenidade, pouco natural, durou até que Diana foi levada para o quartinho do sótão para guardar seu chapéu e sentou-se por 10 minutos na saleta, em posição ereta. "Como está sua mãe?" inquiriu Anne polidamente, como se não tivesse visto Mrs. Barry colhendo maçãs esta manhã, em boa saúde e humor. "Ela está muito bem, obrigada. Suponho que Mr. Cuthbert esteja embarcando as batatas para Lily Sands esta tarde, não é?" disse Diana, que havia ido à casa de Mr. Harmon Andrews aquela manhã na carroça de Matthew. "Sim, nossa colheita de batatas está muito boa este ano. Espero que a colheita de seu pai esteja boa também." "Sim, está muito boa, obrigada." "Já colheram muitas maçãs?" "Oh, mais do que nunca", disse Anne, esquecendo-se dos bons modos e pulando rapidamente. "Vamos ao pomar colher algumas delícias vermelhas, Diana. Marilla disse que podemos colher tudo que foi deixado nas árvores. Ela é tão generosa." "Disse que podemos comer bolo de frutas e compotas na hora do chá. Não é de bom tom dizer a uma visita o que vai servir no chá, então não vou contar o que ela permitiu que nós bebêssemos. Direi apenas que começa com L e F e possui uma cor vermelha brilhante. Eu amo bebidas de cor vermelha brilhante, você não? Elas são 2 vezes mais saborosas do que as bebidas de qualquer outra cor." O pomar, com grandes galhos carregados de frutas, comprovou ser tão delicioso que as meninas passaram ali a maior parte da tarde, sentadas em um canto do gramado, que fora poupado pela geada, e onde vagava a suave luz amornada do sol outonal, comendo maçãs e falando o tempo todo. Diana tinha muito a contar para Anne sobre o que estava acontecendo na escola. Ela teve que se sentar com Gertie Pye e odiou isso. Gertie rangia seu lápis o tempo inteiro e isso fazia o sangue de Diana gelar. Ruby Gillis havia feito uma simpatia para tirar todas as suas verrugas, em verdade, com uma pedra mágica que lhe fora dada pela velha Mary Jo de Creek. Ela teve que esfregar a verruga com a pedra e então jogá-la sobre o ombro esquerdo em uma lua nova, e as verrugas desapareceram. O nome de Charlie Sloane foi escrito junto ao de Emma White na parede do pórtico, e a menina tinha ficado terrivelmente furiosa com isso. Sam Bolter tinha sido insolente com Mr. Phillips em aula, e o professor o havia açoitado. Então, o pai de Sam veio até a escola e desafiou Mr. Phillips a tocar a mão em um de seus filhos outra vez. Mary Andrews tinha uma nova capa vermelha e um casaco azul com borlas. E ela ficou com um ar tão convencido por causa disso que se tornou absolutamente repugnante. Lizzie Wright não estava falando com Mamie Wilson, porque a irmã mais velha de Mamie havia feito a irmã mais velha de Lizzie brigar com o namorado. E todos sentiam falta de Anne e desejavam que ela voltasse logo à classe. E Gilbert Blythe? Mas Anne não queria ouvir nada sobre Gilbert Blythe. Ela saltou rapidamente e disse que seria melhor irem para dentro para beberem o licor de framboesa. Anne procurou na segunda prateleira do armário da saleta, mas não havia ali nenhuma garrafa de licor de framboesa. Em uma busca mais detalhada, encontrou-a na prateleira superior. Anne pôs a garrafa em uma bandeja e deixou-a sobre a mesa com um copo de vidro. "Por favor, sirva-se, Diana", disse com polidez. "Creio que não vou provar agora. Não sinto qualquer vontade de beber depois de ter comido todas aquelas maçãs." Diana serviu um copo, olhou admirada para o vivo matiz de vermelho e então sorveu delicadamente. "É um licor deliciosíssimo, Anne. Não sabia que licores eram tão saborosos", elogiou. "Estou realmente contente que você tenha gostado. Beba o quanto quiser. Vou até a cozinha para acender o fogo. São tantas as responsabilidades de uma pessoa quando se está tomando conta da casa, não é mesmo?"
Quando Anne voltou da cozinha, Diana estava bebendo seu segundo copo cheio de licor e, ante a insistência da amiga, não ofereceu nenhuma objeção particular em beber o terceiro. Os copos eram generosos e o licor de framboesa era certamente muito bom. "O melhor que já provei", disse Diana. "Muito melhor do que o de Mrs. Lynde. Apesar de ela sempre fazer tanto alarde sobre o seu próprio, o gosto não parece nem um pouco com o dela. Asseguro-lhe que o licor preparado por Marilla deve mesmo ser melhor que o de Mrs. Lynde", afirmou Anne lealmente. "Marilla é uma famosa cozinheira. Ela está tentando me ensinar a cozinhar, mas posso dizer, Diana, que é um trabalho árduo. Não há escopo para imaginação na culinária. Você somente tem que seguir as regras. Na última vez que fiz um bolo, esqueci-me de acrescentar a farinha. Estava pensando em uma história adorável sobre você e eu, Diana. Imaginei que você estava desesperadamente enferma, com catapora, e todos a abandonaram. Mas eu fui bravamente para o lado de sua cama e cuidei de você até que voltou à vida. Então, eu peguei catapora e morri. Fui enterrada debaixo daqueles álamos no cemitério. E você plantou uma roseira ao lado da minha tumba e a regava com suas lágrimas. Você nunca esqueceu a amiga de sua juventude que sacrificou a vida por você. Oh, foi uma história tão emocionante, Diana. As lágrimas simplesmente rolavam pelas minhas bochechas enquanto eu misturava os ingredientes do bolo. Mas esqueci da farinha e o bolo foi um terrível fracasso. Você sabe, farinha é essencial para bolos. Marilla ficou muito irritada e eu não a culpo. Sou uma dor de cabeça para ela. Ela ficou extremamente mortificada sobre a calda do pudim na semana passada. Nós comemos pudim de ameixa no jantar de terça-feira e havia sobrado metade do pudim e um pouco de calda. Marilla disse que havia o suficiente para outra refeição e pediu-me que eu cobrisse e guardasse na estante da despensa. Eu tinha toda a intenção de fazê-lo, Diana, mas quando estava levando, imaginei que era uma freira. Claro que sou protestante, mas fingi que era católica, que havia tomado o hábito para enterrar na clausura um coração destroçado. E com tudo isso, esqueci totalmente de cobrir a calda do pudim. Lembrei-me disso na manhã seguinte e corri para a despensa. Diana, imagine se puder meu terrível horror quando encontrei um rato morto dentro da calda. Retirei o ratinho com uma colher e joguei-o no jardim. E logo lavei a colher 3 vezes. Marilla estava ordenhando as vacas e pensei em perguntar-lhe quando voltasse se eu poderia jogar a calda aos porcos. Mas quando ela voltou, eu estava imaginando que era uma fada da geada que ia pelos bosques trocando as cores das árvores por vermelho e amarelo, qualquer cor que elas desejassem ser. Então, nunca mais pensei sobre a calda e Marilla mandou-me colher maçãs. Bem, Mr. e Mrs. Chester Ross de Spencervale vieram aqui naquela manhã. Você sabe que eles são pessoas muito elegantes, especialmente Mrs. Chester Ross. Quando Marilla me chamou, o almoço estava pronto e todos sentados à mesa. Tratei de ser o mais cortês e respeitável possível, pois queria que Mrs. Chester Ross pensasse que eu era uma menina graciosa, mesmo não sendo bonita. Tudo correu muito bem. Até que vi Marilla trazendo o pudim de ameixa em uma mão e a calda aquecida na outra. Diana, aquele foi um momento infernal. Lembrei-me de tudo. Fiquei de pé e gritei. Marilla, você não pode usar esta calda. Havia um rato afogado aí. Esqueci-me de dizer a você antes. Oh, Diana, nem que eu viva 100 anos, eu irei esquecer-me daquele momento horrível. Mrs. Chester Ross somente me olhou e eu desejei que o chão me tragasse de tão mortificada que fiquei. Uma dona de casa tão perfeita como ela, imagina o que deve ter pensado de nós. Marilla tornou-se vermelha como fogo, mas não disse uma palavra naquele momento. Ela somente levou o pudim e a calda e trouxe compota de morango. Inclusive me ofereceu uma porção, mas eu não pude engolir nenhum pedaço. Era como se tivesse brasas em minha cabeça. Depois que Mrs. Chester Ross foi embora, Marilla me deu uma bronca terrível. Ora, Diana, o que há de errado?
Diana havia se colocado em pé com muita dificuldade. Então se sentou novamente, pondo as mãos na cabeça. Estou muito mal, disse com a voz um pouco abafada. Eu preciso ir para casa. Você não deve nem sonhar em ir para casa sem tomar seu chá, exclamou Anne angustiada. Vou buscá-lo. Servirei o chá neste minuto. Preciso ir para casa, disse Diana, abobalhada, mas determinada. Coma alguma coisa, pelo menos, implorou Anne. Deixe-me servir a você um pedaço de bolo de frutas e uma porção de compota. Deite-se no sofá por um instante que você vai ficar bem. Aonde dói? Preciso ir para casa, repetiu Diana, e era a única coisa que dizia. Anne implorava em vão. Nunca vi uma visita que fosse embora sem tomar o chá. Queixou-se. Oh, Diana, crê que seja possível que esteja mesmo com catapora? Se estiver, eu irei e cuidarei de você, pode confiar nisso. Nunca vou lhe abandonar, mas realmente quero que tome seu chá. O que está sentindo? Sinto-me tonta, respondeu Diana. E, em verdade, seu modo de andar demonstrava que estava mesmo tonta. Anne, com lágrimas de desapontamento nos olhos, buscou o chapéu de Diana e acompanhou-a até perto da cerca do Jardim dos Barry. Então ela voltou soluçando por todo o caminho até Green Gables, onde guardou tristemente o restante do licor de framboesa de volta na despensa e preparou o chá para Matthew e Jerry, desempenhando sua tarefa sem nenhum entusiasmo. O próximo dia foi domingo, e como a chuva caiu torrencialmente desde o amanhecer até o anoitecer, Anne não se afastou de Green Gables. Na segunda-feira à tarde, Marilla enviou até a casa de Mrs. Lynde com uma incumbência. Em um curto espaço de tempo, Anne voltou voando pela alameda com lágrimas rolando pelas bochechas. Entrou na cozinha e jogou-se de bruços no sofá em agonia. O que aconteceu de errado agora, Anne? Inquiriu Marilla, em dúvida e consternação. Espero que não tenha se portado mal com Mrs. Lynde outra vez. Nenhuma resposta de Anne, salvo mais lágrimas e soluços. Anne Shirley, quando eu faço uma pergunta, quero que seja respondida. Sente-se direito neste minuto e diga por que está chorando. Anne sentou-se, a tragédia personificada. Mrs. Lynde foi ver Mrs. Barry hoje e ela estava com um humor terrível, lamentou. Ela disse que eu fiz Diana se embriagar no sábado e que a deixei ir para casa em uma condição vergonhosa. E disse que eu devo ser uma menina completamente malvada e cruel e que ela nunca mais permitirá que Diana brinque comigo novamente. Oh, Marilla, estou tomada pela amargura. Marilla contemplava assombrada. Embriagar Diana? Exclamou assim que recobrou a voz. Ou você ou Mrs. Barry estão loucas. O que diabos você deu a ela? Nada mais que licor de framboesa, soluçou Anne. Nunca imaginei que licor pudesse embriagar uma pessoa, Marilla. Nem mesmo se ela bebesse 3 copos cheios, como Diana fez. Oh, isso me lembra tanto o marido de Mrs. Thomas. Mas eu nunca quis embriagá-la. Embriagada? Mas que disparate! Disse Marilla, marchando à despensa da saleta. Ali no armário havia uma garrafa que ela reconheceu como sendo uma que continha um pouco de seu vinho de groselha feito em casa, 3 anos atrás, e pelo qual era celebrado em Avonlea, ainda que alguns habitantes muito rigorosos, dentre eles Mrs. Barry, desaprovassem completamente essa prática. E, ao mesmo tempo, lembrou-se de que tinha guardado a garrafa de licor de framboesa na adega, ao invés do armário, como havia dito a Anne. Marilla voltou da cozinha com a garrafa de vinho na mão. Em sua fisionomia havia uma careta que ela não podia reprimir. Anne, você certamente é um gênio para se meter em confusões. Você serviu para Diana vinho de groselha ao invés de licor de framboesa. Não sabe qual a diferença entre eles? Nunca o provei, disse Anne. Pensei que fosse licor. Eu desejava ser hospitaleira. Diana ficou muito mal e teve que ir para casa. Mrs. Barry disse a Mrs. Lynde que ela estava totalmente embriagada. Ela ficou rindo com cara de boba quando sua mãe a questionou sobre o que tinha acontecido. E depois dormiu por horas e horas. Mrs. Barry sentiu seu hálito e soube que estava bêbada. Ela teve uma dor de cabeça assustadora ontem. Mrs. Barry está tão indignada. Ela nunca acreditará em outra coisa, exceto que fiz isso de propósito.
Penso que ela teria feito melhor em castigar Diana por ser tão gulosa e beber 3 copos cheios de qualquer coisa que fosse, disse Marilla concisa. Ora, 3 daqueles copos grandes teriam feito com que ela se sentisse mal, ainda que fosse somente licor. Bem, essa história será um prato cheio para aquelas pessoas que são contrárias ao meu hábito de fazer vinho de groselha. Apesar de que eu não esteja mais fazendo há 3 anos, desde que descobri que o ministro não aprovava. Mantenho aquela garrafa somente para enfermidades. Calma, calma, menina, não chore. Sei que não tem culpa alguma, ainda que sinta muito pelo ocorrido. Devo chorar sim, disse Anne. Meu coração está partido. As estrelas em seu curso lutam contra mim, Marilla. Diana e eu estamos separadas para sempre. Oh, Marilla, eu não sonhava que isso poderia acontecer quando fizemos nossos votos de amizade. Não seja boba, Anne. Mrs. Barry pensará melhor e entenderá que você não pode ser culpada por isso. Creio que ela pense que você fez isso como uma pilhéria boba, ou alguma coisa desse tipo. Melhor seria que você fosse até lá e contasse como essa história aconteceu. Minha coragem falha quando penso em enfrentar a injuriada mãe de Diana, suspirou Anne. Queria que você fosse, Marilla. Você é tão mais digna do que eu. É provável que ela escute a você mais rapidamente. Bem, eu irei, disse Marilla, refletindo que este seria provavelmente o caminho mais sábio. Não chore mais, Anne. Tudo ficará bem. Quando voltou de Orchard Slope, Marilla tinha mudado de opinião sobre tudo ficar bem. Anne a viu regressando e correu para a porta para encontrá-la. Oh, Marilla, pela sua expressão, eu sei que foi inútil, concluiu tristemente. Mrs. Barry não vai me perdoar? Mrs. Barry, de fato, respondeu Marilla com rispidez. De todas as pessoas irracionais que conheço, ela é a pior. Eu disse que tudo havia sido um engano e que você não tinha culpa. Mas ela simplesmente se negou a acreditar. Esfregou-me na cara sobre meu vinho e, como eu sempre disse, que não causava efeito em ninguém. E eu lhe disse claramente que não se pode beber 3 copos cheios de vinho de groselha de uma vez. E que se eu tivesse uma criança que fosse tão gulosa, iria curar sua bebedeira com uma bela surra. Marilla entrou depressa na cozinha, gravemente preocupada, deixando atrás de si no alpendre uma pequena alma muito triste. Na mesma hora, Anne saiu com a cabeça descoberta na fria noite outonal, muito determinada e sem parar. Ela tomou seu caminho através do campo de trevos, cruzando logo em seguida a ponte de troncos e atravessando o bosque de pinheiros, iluminada pela pálida lua pendente acima do bosque ocidental. Mrs. Barry, vindo até a porta em resposta a uma tímida batida, encontrou a suplicante menina de lábios pálidos e olhos ansiosos no degrau da porta. Suas feições se endureceram. Mrs. Barry era uma mulher de fortes preconceitos e desgostos, e sua ira era do tipo fria e brusca, a qual é sempre a mais difícil de vencer. Para lhe fazer justiça, ela realmente acreditava que Anne tinha embriagado Diana, por pura e propensa maldade, e estava honestamente ansiosa para preservar sua filhinha da contaminação que significava uma maior intimidade com tal tipo de criança. O que você quer? Ela perguntou com dureza. Anne juntou as mãos. Oh, Mrs. Barry, por favor, me perdoe. Eu nunca quis intoxicar Diana. Como eu poderia? Apenas imagine se a senhora fosse uma pobre menininha órfã e que pessoas decentes a tivessem adotado e tivesse somente uma amiga do peito no mundo inteiro. Acha mesmo que eu iria intoxicá-la de propósito? Eu pensei que fosse licor de framboesa. Estava firmemente convencida de que era licor. Oh, por favor, não diga que Diana está proibida de brincar comigo de novo. Se proibir, a senhora irá cobrir minha vida com uma negra nuvem de pesar. Este discurso, que teria suavizado o coração bondoso de Mrs. Lynde em um piscar de olhos, não teve efeito em Mrs. Barry, exceto para irritá-la ainda mais. Suspeitava das palavras grandes e dos gestos dramáticos de Anne, e imaginava que a menina estava se divertindo com a sua cara. Isso ela disse, fria e cruelmente. Não acredito que você seja a companhia adequada para Diana. Será melhor que volte para casa e se comporte bem. Os lábios de Anne tremeram. A senhora não me deixará ver Diana uma última vez? Para nos despedirmos, implorou.
Diana está em Carmody com o pai, disse Mrs. Barry, entrando e fechando a porta. Anne voltou para Green Gables, calma, em meio ao desespero. Minha última esperança se foi, contou a Marilla. Fui até lá e falei com Mrs. Barry por mim mesma, e ela me tratou de forma insultante, Marilla. Não me parece que ela seja uma dama educada. Não há mais nada a fazer exceto orar, e mesmo assim, não tenho muita esperança que isso traga algum bem, Marilla, pois não acredito que o próprio Deus possa fazer alguma coisa com uma mulher tão obstinada como Mrs. Barry. Anne não deve dizer tais coisas, censurou Marilla, tratando de vencer aquela ímpia vontade de rir que, para seu próprio escândalo, apoderava-se dela ultimamente. E por certo, esta noite, ao contar toda a história a Matthew, ela realmente riu das tribulações de Anne. Mas quando deslizou para o quartinho do lado leste, antes de ir se deitar, e viu que Anne havia adormecido rendida pelo choro, uma ternura pouco usual se formou em seu semblante. Pobre alma, murmurou, erguendo um cacho de cabelo do rosto manchado de lágrimas da criança. Então, se inclinou e beijou a bochechinha corada que descansava no travesseiro.